Dia sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula é sobre a diferença entre objeto direto e indireto e também vamos falar sobre o predicativo do sujeito e do objeto. Para iniciar, vamos falar sobre um complemento verbal. É o termo que complementa o sentido do verbo transitivo direto e transitivo indireto, que pode ser chamado de objeto direto e de objeto indireto. Vimos na aula anterior que temos os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de um complemento, e os verbos intransitivos, que já têm um sentido completo e que não precisa você colocar um complemento neste verbo. Vamos começar falando o que é um objeto direto. Como o nome já fala, ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto sem se ligar a ele por uma preposição necessária. Isso é muito importante vocês saberem diferenciar a partir da preposição, ou seja, o objeto direto não precisa de uma preposição e os verbos do objeto indireto, eles vão precisar de uma preposição. E o que é uma preposição? É a classe de palavra invariável que vai ligar um termo da oração a outro. No objeto direto, eu não vou especificar quais são as preposições. Logo mais à frente, no indireto, eu vou explicar, tá bom? Exemplos de objetos diretos. Eu comi churrasco na festa. Observe que o verbo em relação ao predicativo da oração, ela não vai precisar de uma preposição, ou seja, de um termo que liga a oração a outra. Esta oração ela está com sentido completo, está com objeto direto. O outro exemplo, ela quebrou o vaso de decoração da escola. Veja que não tem nenhum complemento. O aqui, ele é um artigo e não uma preposição. Agora, vamos para os objetos indiretos. Ele complementa o sentido de um verbo transitivo indireto ligado a ele por meio de uma preposição necessária. Os exemplos de preposição são a, de, com, em, para, entre outras. Ou seja, se você não sabe quais são as preposições, você tem que voltar às aulas anteriores que a gente já estudou e observar quais são as preposições existentes. E elas vão complementar o sentido desse verbo do objeto indireto, que precisa de um complemento. Os exemplos aqui, ó. Ele necessitou de ajuda. Por que que o objeto é indireto? Porque tem a preposição de, tá certo? Ele necessita de quê? De ajuda. Então, o objeto é indireto, precisa de um complemento, que é uma preposição. E no segundo exemplo, lembrei-me de estudar ontem. Veja que também tem a preposição de, que liga o verbo ao restante da oração. Então, recapitulando, objeto direto, ele não precisa de uma preposição, ou seja, de uma complementação para ligar uma oração a outra. E já no objeto indireto, eu preciso de uma preposição para ligar o verbo ao restante da oração, tá certo? Vamos para uns exemplos de objetos diretos. O prefeito assinou o documento. Veja que não tem nenhuma preposição nessa frase. Então, é verbo transitivo direto e o objeto vai ser logo direto, porque não tem nenhuma preposição. Outro exemplo, a menina amava a natureza. Também vai ser um objeto direto, porque não está necessitando de uma preposição. Note que esse aqui ele pode ser preposição, só que aqui ele está no sentido de artigo. Ontem ele deixou 5 caixas aqui. Verbo transitivo direto, o objeto direto, porque não tem nenhuma preposição. Quanto mais vocês fizerem exercício, mais vocês vão identificarem se nas orações os objetos são diretos ou indiretos.
Agora, vamos para os exemplos de objetos indiretos. Recorri ao banco. Veja que esse recorri, eu não sei o que eu recorri se eu não tiver uma complementação verbal. Então, o verbo vai ser transitivo indireto e ao é uma preposição. Então, por isso que o objeto é indireto. Recorri ao banco vai ser objeto indireto, porque tem a preposição ao, tá bom? Segundo exemplo, meu amigo gosta de música pop. Verbo transitivo indireto. Imagina se eu falar a frase só assim, ó. Meu amigo gosta. E ele gosta de quê? Então, precisa de um complemento. Então, esse complemento é de música pop, logo tem uma preposição de, por isso que o objeto é indireto. E a outra frase, os Estados Unidos da América declarou guerra à Espanha. Note que esse verbo vai ser transitivo direto e indireto, porque os Estados Unidos declarou, é uma parte da oração, guerra à Espanha. Guerra, objeto direto, e a Espanha, um objeto indireto. Essa frase daqui para cá, ela vai ser um objeto direto. Quando se referiu à Espanha, já vai ser objeto indireto. Daqui para cá, objeto direto, e a Espanha, objeto indireto. Quando temos numa frase objeto direto e indireto, essa frase é chamada de bitransitivo. Quer dizer que tem objeto direto e objeto indireto, tá bom? E na outra frase, o filho respondeu à mãe. Objeto indireto, porque tem a preposição a, respondeu à mãe. O filho respondeu a quem? À mãe. Então, aqui vai servir como uma preposição esse a, tá bom? Agora, vamos fazer um exercício. Em se tratando de verbos transitivos, sabemos que esses não possuem sentido por só, necessitando, portanto, de um complemento, objeto direto ou indireto. Com base nesse pressuposto, analise as orações expostas conforme indica aqui. Vamos fazer. Ame a vida intensamente. Ame e viva a vida intensamente. Vamos analisar se é objeto direto ou se é um objeto indireto. Letra A, não temos nenhuma preposição, porque a aqui está se referindo como se fosse um artigo. Então, se não tenho nenhuma preposição, o objeto é direto, tá certo? Agora, dê pausa no vídeo e continue. A, B, C, D e E. Fizeram? Agora vamos para a letra B. O diretor fez as recomendações aos alunos. Então, aqui, ó, temos uma preposição aos. Então, quando eu tenho uma preposição, o objeto, ele é indireto. Letra C. A plateia aplaudiu o artista famoso. Aqui não temos nenhuma preposição, então o objeto é direto. E letra D. As recomendações foram entregues aos moradores. Se temos a preposição aos, o objeto é indireto. E na letra E, Marta pegou o livro e entregou ao professor. Objeto indireto. Preposição ao. Vamos aqui analisar. Nessa frase, ame a vida e viva intensamente. Qual é o verbo? Amar. Esse verbo amar, ele não tem nenhuma preposição, como eu já falei, então objeto direto. Na letra B, o diretor fez as recomendações aos alunos. Qual o verbo? Fez. Se tem a preposição, objeto indireto. Letra C, a plateia aplaudiu o artista famoso. O verbo é aplaudiu. Não temos nenhuma preposição, objeto direto. Letra D, as recomendações foram entregues aos moradores. Verbo foram. E também o verbo entregues, que vem do verbo entregar. Tem a preposição aos, então é objeto indireto.
E na letra E, Marta pegou o livro e entregou ao professor. Temos dois verbos, pegou e entregou. Temos a preposição ao, então é objeto indireto. E agora vamos falar sobre o predicativo. É o termo que vai expressar estado ou característica do sujeito ou do objeto. Quando é que é um predicativo do sujeito? Um exemplo, a minha família é linda. O termo linda caracteriza o núcleo do sujeito família. Quando eu caracterizo o núcleo do sujeito família, ele é chamado de núcleo do sujeito, predicativo do sujeito. Já quando é predicativo do objeto, vamos lá para o exemplo. A cidade elegeu João prefeito. O termo prefeito vai caracterizar o objeto direto João do verbo eleger. Note que quando é predicativo do sujeito, o predicado vem... Quando é predicativo do sujeito, o sujeito vem antes e o predicado vem depois. Quando é predicativo do objeto, primeiro vem o predicativo e depois vem o objeto. Tá certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos de atividades. Vocês vão fazer a atividade 1, página 274 a 279 e a 2, página 283 a 286. Bons estudos! Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia Janaína. Um abraço e até a nossa próxima aula.